Olá, mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio 99 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo, junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. E eu quero saber, agora que WWDC já passou, já deu tempo de digerir um pouco mais as coisas, tem alguma novidade para nos contar? Então, específico de WWDC não. Eu brinquei bastante com Foundations novo e tal. Mas uma coisa que eu fiquei meio encucado é com o negócio daquele Containers Machine, né? Tipo, o que dá pra fazer com isso, como é que funciona e tal. E daí eu tive uma ideia que, né, a gente tem usado bastante o Cloud aqui no Pato e tal. Só que uma coisa que eu tenho invejinha é porque tem muito time que consegue usar aqueles hosted agents, né? Por exemplo, o front-end e tal. Consegue fazer muita coisa com hosted agents. Ou seja, a tua máquina está sempre salva de deixar um agente fazendo o que quiser, né? Tu não precisa se preocupar que o cloud vai destruir o teu Mac, por exemplo. Só para esclarecer, para quem não sabe, o Hosted Agent seria você está rodando um coding agent, mas ele não está rodando na sua máquina. Exato, isso, né? Exato. Beleza. Então, o que eu fiquei pensando foi, tipo, deve ter alguma forma de usar um container para isolar o agent, né? Para deixa fazer o que quiser e tal, porque é uma coisa, assim, né, eu sei que não é recomendado, nem devia estar falando isso, mas eu gosto de rodar ele com script permissions, porque eu não tenho paciência para ficar babysitting os negócios. Mas é uma máquina de trabalho, é menos mal, né, não tem muita coisa pessoal nela e tal, mas assim, é perigoso, né, existem problemas que podem acontecer. E uma coisa que eu sei que acontece bastante, né, porque eu já inspecionei isso, é que pelo menos o Cloud, eu não sei como o Codex está, mas o Cloud ele gosta de instalar muita coisa, né? Ele gosta de chegar e para abrir, sei lá, para abrir essa imagem aqui, ou para fazer esse spreadsheet aqui, ou para fazer isso, aquilo, tem esse NPM aqui, ou tem esse pip aqui que eu posso usar, sabe? E vai instalando. Aí é um perigo. Exato. E isso é a coisa que eu mais tenho medo, na verdade. Eu tenho medo do NPM. Exato, ainda mais agora, porque, né? Mas aí o que eu fiz? Eu atualizei aqui na versão mais recente possível do NPM, que ele já tem umas configurações novas para mitigar vários dos problemas que aconteceram. Não deixar... Que até aquele era PNPM, uma coisa assim, um outro lá que é tipo NPM, mas não é essa zona que é essa área. Então tinha um outro lá que já tinha esses recursos, mas daí é outra ferramenta totalmente divorciada do NPM que não funciona igual. Então eu só sei usar o NPM, não quero aprender mais nada que eu sou velho. Agora o NPM tem lá um lance de minimum age do package. Sim. Então tipo, se essa versão do package tem menos de uma semana de release, ele não instala, ele instala uma versão anterior. Ou se for um package totalmente novo e tem menos de uma semana de existência, ele não instala. E eu desabilitei completamente rodar scripts de instalação de package. Se o package tem install script lá, ele não roda. E isso é inconveniente, porque tem packages que tem por bons motivos, sim, mas aí eu vou lá e confiro e rodo manualmente quando precisa. O próprio Cloud, no command line, o auto-update dele não funciona quando isso está desatualizado. Mas aí, whatever, eu rodo manualmente. Mas então eu fiz isso porque justamente se eu vou instalar um negócio no NPM, eu posso ver ali o que está acontecendo, cuidar o que eu instalo, mas o agente de IA vai saber o que ele está instalando. Exato. Agora, dito isso, o Codex, propriamente dito, eu nunca vi ele instalar nada na maior, assim, sem pedir permissão antes. Mesmo quando eu tô rodando ele com... Não o modo... Eu nunca rodo com o modo YOLO, que pode fazer tudo. Mas eu rodo com aquele modo meio termo que coisas, entre aspas, seguras ele faz, sem pedir autorização, mas quando é alguma coisa, tipo, vai deletar arquivo, vai mexer em uma pasta que não faz parte do projeto... Aí esse tipo de coisa ele ainda pergunta. E aí, mesmo nesse modo...
toda vez que rolou, assim, dele querer instalar algo, primeiro eu vejo ele tentando resolver sem instalar, e daí se ele não consegue resolver sem instalar, ele pergunta se pode. Eu já tive situação agora, eu não lembro se foi o Codex ou o Cloud de rodar lá com Dangerously, Skip Permissions e tal, e ver instalando coisas. Não era nada demais, assim, eram uns packages que, tipo, não... Agora eu não lembro de cabeça, mas era coisa que fazia total sentido, né? Que eu olhei ali no script e tal e fazia sentido. Uhum. Para Python acontece bastante, por exemplo, eu queria criar aqueles Jupyter Notebooks, um negocinho para rodar Python e fazer análise de estatística lá que a gente usa aqui. E tem um monte de library em Python que ajuda a fazer esses notebooks e tal. Então, eu pedi para fazer e ele foi instalando, fazendo os pip ali dentro do projeto. Tipo, foi ok, mas instalou. Né? Daí, é o tipo de coisa que né, daria para melhorar. Então, com essa ideia, eu pensei, não, ia ser muito bom se desse para só fazer um sandbox aqui, onde eu deixo a gente fazer o que quiser, sabe? Numa situação onde eu não me importo se ele instalar o que for, e não afeta necessariamente a minha máquina, né? O meu host, o meu Mac. Só que a chateza disso é que para compilar um app iOS, um app macOS, tu precisa ter um host macOS, né? Não dá para fazer isso no Linux. Pelo menos não de uma maneira mais straightforward, assim. Aposto que dá para fazer umas treta. Eu lembro que muito tempo atrás tinha uns malucos fazendo compilação de iOS no Linux, mas não é o tipo de coisa que eu tenho vontade de ir atrás. Então só pensei, vou fazer um sisteminha usando esse container da Apple, que ele faz um bridge entre o sistema Linux, né, que tá rodando com o macOS, onde a única coisa que passa entre esse bridge são comandos para rodar aquele Xcode build MCP, né, que dá para controlar o Xcode, fazer build, rodar simulador e tudo mais. E nesse caso eu também pensei, também quero que meu Git fique liberado, porque as proteções de Git, para mim, tem que ser no repositório, não no cliente, né? Então, o meu intuito o máximo que pode acontecer é eu destruir os meus branch, por exemplo. Né? Mas nada que já foi merge para mim, esse tipo de coisa. Isso é sagrado, então não pode mexer. Mas essas proteções já existem, então eu liberei também acesso com o Git. Então, eu fiz esse esqueminha que eu estou chamando de Xbox, mas a ideia é essa. Eu posso ir em qualquer pasta agora que eu tenho um projeto de Xcode, tanto macOS ou iOS, eu só escrevo ali Xbox. Ele vai criar esse container, né? E vai ficar salvo depois no teu home folder ali, para não ter que ficar sempre criando a máquina sempre, mas cada projeto vai ter o seu próprio container. E a parte de configuração do Git e o login do Cloud, do Codex, também fica salvo, persistido fora do container, no caso, né? Para não ter que ficar logando sempre e tudo mais. E tem funcionado bem bacana. O jeito que eu fiz o projeto foi basicamente falando com o Cloud, porque ele até vou abrir aqui, 90% Bash em Shell, então eu não quero nem... É aquela coisa que, tipo, né? Eu estou usando como uma tool para desenvolvimento, não é a coisa mais mission critical do mundo. Tudo que eu valido para ver se está funcionando do jeito que eu quero é a questão do sandbox, né? Eu entro no container, eu tento acessar qualquer coisa fora do projeto, ele não consegue, o que é muito bom. Mas aquela coisa, ele ainda tem esse bridge com o host, ainda acessa script de compilação, não é aquela coisa que, né, é 100% seguro e um agente malicioso vai conseguir fazer exploit desse tipo de coisa, né? Mas não é minha preocupação, eu não tô, né, eu não tô aqui pensando em, meu Deus do céu, vai ter um breach de segurança e sei lá o quê, porque é uma coisa que eu tô fazendo para melhorar o meu estilo de trabalho, ou seja, eu gosto de deixar o agente rodando sem eu ter que ficar, né, babysitting, mas eu não quero que o meu Mac tenha influência, né? tenha side effects do que o agente está fazendo. E tem funcionado muito bem. Né? Até agora eu não testei nenhuma máquina do zero, por exemplo. Nem sei se o script de install vai funcionar muito bem em outros lugares. Ele tem um parâmetro lá de Doctor que eu pedi para botar para validar os pré-requisitos e tudo mais. Bom, do zero mesmo é impossível, porque você vai ter que, no mínimo, ter instalado o Xcode, né? Sim. Daí já instala uma boa tem parte. Tem que ter o Xcode e o o Apple Container também, né? Isso é o mínimo, ele tem a partezinha lá de requisitos. E eu tenho achado bem, bem bacana, assim. E a ideia meio que veio também porque eu fui
umas semanas atrás eu fui num evento de coisa de TI e tal, chamado Lead Dev, lá em Londres. E eu troquei uma ideia com o pessoal do Docker lá, que eles estavam com uma... é como se fosse isso que eu tô falando, mas obviamente de um jeito muito mais complexo e tudo mais, mas é um layer entre o agente e o projeto e tudo mais. Então tu consegue botar um monte de permissions, o que pode ser feito, o que não pode, né? Acessar isso, acessar aquilo. Só que daí, né, o cara fez todo o pitch, né, fez toda a venda lá. Daí eu perguntei, tá, mas funciona pra iOS ou macOS? Ele, não. Ah, então, né, típico. então não funciona muito pra mim. Então sai daí. Então eu ganhei um par de meia, pelo menos. Então... Mas daí eu pensei, deve ter alguma coisa que eu consigo fazer com o container lá e tal pra fazer isso. E, assim, eu tô gostando bastante. Eu forcei, né? Eu fiz uns testes meio maluco aí de fazer uns prompts de, eu quero fazer tal coisa. Valida se tem packages em Swift para baixar, se tem algum coisa de pip para usar, para fazer algum script para fazer tal coisa. Sabe? Eu fui pedindo coisas para forçar mesmo instalar mais libraries. Por exemplo, eu fiz uns prompts de, eu quero criar imagem em vetor, sei lá o que e tal. Porque eu sei que quando eu pedia isso, ele começava a instalar umas libraries de Python para mexer com vetores e tudo mais. E instalou tudo, tá lá no meu container daquele projeto, macOS nada, nem sabe que aquilo existe. E tá aí. E eu achei, né, bem bacana. Eu fui, né, basicamente vibe codando o negócio inteiro ali e teve um output muito bom, assim, né? Pelo menos aquela coisa, para minhas necessidades e tal. O repositório está aberto, né? Se alguém quiser dar uma olhada e tudo, tipo, é aquela coisa de use sabendo dos riscos que, né? Não foi validado para ser um negócio assim. Use at your own risk. Não me responsabilizo por acidentes. Exato. Mas tem dado uma paz de espírito, assim, para eu ver os agentes fazendo o que quiser, assim, e tudo o que acontece em relação... Tudo que o Mac faz é esse bridge com o MCP. Tem umas desvantagens, né? Tem umas coisinhas chatas. Por exemplo, eu não consigo usar o app desktop do Codex, né? Porque é outra coisa. Não é... Né? O bridge não funciona assim. Eu não consigo usar os agents dentro do Xcode. Mas eu tenho usado bastante... Nem sei se eu comentei contigo, mas é tipo um terminal que usa libghost chamado Supacode. Nossa, nunca ouvi falar. Nome bizarro. Acho que é só um cara que tá fazendo, pelo que eu vi no GitHub ali. Mas eu gosto muito dele que ele tem integrações muito boas com o Workspace, fazer agents por Workspace, e daí cada Workspace eu tenho lá o botãozinho do Xcode que abre direto naquele Workspace e tal. Tem vários, né, saindo por aí com maneiras parecidas. O próprio app do Codex também tem o botãozinho do Xcode lá que tu pode abrir naquele Workspace e tal. Mas esse do Supacode ele é bacana que ele também integra com questão do GitHub, mostrar como é que tá o teu PR e tudo mais. Tô achando bacaninha. Então eu tô migrando bastante de onde que eu uso as coisas, né? Eu fiquei um bom tempo usando Cloud Desktop, agora eu voltei para terminal de novo, justamente por causa do XCBox, que eu tenho usado bastante, e por causa do Supacode. Então, tem esses probleminhas, né? Tem essas coisas de, né? Não vou conseguir usar o Cloud Desktop, não vou conseguir usar o Codex Desktop. É tudo feito para usar através do terminal mesmo. Mas é aquela coisa... Será que teria... assim, atualmente eu acho que não tem como fazer isso. Mas talvez... Eu tô falando devagar porque eu tô mexendo aqui no settings do Codex do desktop para ver se tem alguma opção de fazer isso. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, se o agent tivesse uma opção, né, o harness ali, né, o app do Codex, por exemplo, ou do Cloud, permitisse você, digamos, configurar o shell que o agent vai usar. Aí você conseguiria usar o desktop. Você teria que ter um emulador de shell do seu negócio que usa, ou de repente até daria para fazer uns paranauê de pipe com SSH e beleza. Talvez. É algo de dar uma olhada. Porque tem umas coisinhas do Cloud Desktop, por exemplo, que eu gosto bastante de usar, que não tem no CLI. Mas, assim, overall a experiência tem sido bem bacana. Eu tenho gostado bastante. É muito louco ver que
o agent está rodando no Linux e compilando meus apps iOS e tendo acesso aos simuladores e tudo mais, é meio estranho. Inclusive, eu lembro de ter uma situação onde o agent ficou, eu estou rodando no Linux, então eu não consigo compilar. Pera, eu tenho acesso a esse MCP. Então... Você confundiu o LLM, ele tá tendo uma crise existencial. Não, pera, mas eu aprendi que não dá para compilar coisa de iOS no Linux, mas aqui dá. Né? Onde estou? Quem sou eu? Oh, meu Deus. A Anthropic treinando as coisas com meus prompts ali, a galera começar, não, mas eu estou no Linux, eu consigo fazer isso. Na verdade eu não consigo. Mas é bacana, eu acho legal, e é uma das coisas que eu gosto bastante de usar... Eu sinto bastante, sei lá, prazer de testar essas coisas em fazer ferramentas de desenvolvimento usando AI, que são coisas que não são mission critical, né? Eu não tô... sim, é uma ferramenta que eu tô aqui botando uma certa esperança que não vai explodir o meu Mac se sair de controle, mas não é algo que eu tô fazendo... Eu não tô fazendo chip disso para usuários, né? Isso é meu, eu tô usando aqui na minha máquina e tal. Inclusive é uma forma de deixar um pouco mais seguro do que eu estava usando antes. E para esse tipo de coisa, eu não fico tão preocupado naquela validação do código em si. Por exemplo, eu vi vários dos scripts em Shell que estão sendo feitos para ver se faz sentido, para dar uns pointers de como melhorar e tal. Mas eu não estou preocupado muito com a qualidade do código em si, sabe? De deixar a coisa mais linda do mundo. Eu não tô. O que eu quero é o resultado. Eu quero chegar lá no meu projeto, escrever XCBox e começar a usar o negócio. Então, para esse tipo de coisa, fazendo esse shift de mentalidade de eu só quero que funcione e não interessa como, parece os managers das antigas, né? Quando a gente está trabalhando ali e fala, não interessa esse código que tá bonito, eu só quero chipar isso aqui. Então, é basicamente isso, né? Eu não tô preocupado com isso e tal. E como eu falei, não é algo que eu acho difícil de chegar alguém ali e falar, olha só, eu achei um problema de segurança aqui, porque o agente consegue falar através do MCP e ter acesso à tua máquina, então poder fazer A, B, C. Tá, beleza, tem que ser já... Nesse ponto a gente tem que ser mal intencionado já, sabe? Sim. E vale dizer também para quem talvez se interessou e quer ver ali o projeto, a gente vai obviamente deixar o link do GitHub, mas pelo que eu vi aqui, dando uma olhada rápida por cima, é pouco código, assim, né? Tipo, o que é? Uns 300 linhas de código, daí tem um monte de código de teste, né? Sim, é bem pouco. Mas, assim, no geral, são... porque você tá... O que você fez, basicamente, foi pegar várias pecinhas de Lego que já existem e criar algo que automatiza conectar elas, porque você poderia fazer tudo isso manualmente, mas seria um inferno fazer isso toda vez, então você automatizou, e é para isso que shell scripts são feitos, né? Não, é bem simples, ele é bem tranquilo, e eu justamente queria brincar com o negócio do Apple Containers, que eu achei ele muito bacana, eu queria fazer algo em cima disso, e acabou juntando um problema que eu tinha com, de fato, né, uma solução. E casou bem ali. Tem bastante código de teste e tal, mas basicamente tem um código de JavaScript lá que é o MCP, né? Não tem nada... Tô vendo aqui, é bem simples. Esquisito, inclusive, porque eu não tô acostumado com esse tipo de servidor, né? Então bem diferente do que eu tô acostumado a ver. Teve muita coisa ali que eu só cheguei e falei, confio em você, vai nessa. Mas, por exemplo, eu não tô indo ali cuidando pra esse comentário aqui podia ser melhor e sei lá o quê. Porque isso aqui, por exemplo, se alguém chegar e falar, essa ideia aqui é bacana, não, gostei. Se quiser pegar o teu agent, apontar para esse repositório e falar, faz isso aqui só que melhor, vai fazer rapidinho, sabe? Tipo, faz isso aqui, mas muda essa feature para funcionar de tal outro jeito. Então, não é nada de outro mundo, isso aí é bem tranquilo, dá para fazer um negócio desse. As iterações que eu fui fazendo foi justamente para, tipo, isso aqui tá... o container aqui não está salvando as informações do jeito que eu preciso, ou se eu acessar, né, um problema que eu tive, se eu acessar o XCBox dentro de uma subfolder do meu repositório, que não era, né, o root, ele não estava conseguindo fazer o forward da minha seção de SSH, porque ele não estava conseguindo achar os arquivos corretos. Então, né, teve esses probleminhas assim de onde que está salvando as informações,
Eu não quero ficar logando no cloud o tempo todo. Teve um back and forth em questão da imagem, qual que usava e tal. Mas, tipo, não é nada absurdo. E eu recomendo dar uma olhada, né? Ou fazer o seu próprio, brincar com o negocinho. A ideia tá ali em como funcionar. Porque eu acho bem bacana ver o negócio funcionando e saber que a minha máquina tá 99% mais safe do que estava antes se eu deixar um agente fazer o que quer fazer. Eu tô olhando aqui esse código do servidor e quando você fica olhando o tempo suficiente, você começa a prestar atenção e ficar curioso sobre algumas coisas. Porque na função ali parse SSE, ele faz um negócio que eu nunca vi sendo feito em JavaScript, o que não é grande coisa, porque eu não vi muita coisa sendo feita em JavaScript, porque dá para fazer qualquer coisa em JavaScript, né? Mas ele faz um map, filter, né? Programação funcional, digamos assim, com os payloads, mas no final ele mete um filter e o parâmetro do filter não é um callback, não, é boolean. O tipo boolean é o parâmetro do filter. E aí eu tô tentando entender exatamente o que isso faz, porque parece bizarro. Me parece um daqueles truques, assim, de tipo, olhe como fazer isso aqui no menor número de caracteres possível, né? Ou até, tipo, aquelas paradas que, na real, é um bug da linguagem que está sendo aproveitado para fazer alguma coisa, porque eu realmente não entendo qual é o propósito de um filter, e aí o parâmetro do filter é o tipo boolean. Só, o tipo. Não, é bizarro, como eu falei, teve muito código ali que eu não fui muito atrás. O que eu lembro disso aí, dessa parte do SSE, é que basicamente é a questão de comunicação com RPC, né? Daí tu recebe informação desse JSON RPC, do HTTP, e formata nesse SSE, que é Server Something Events, pelo que eu lembro. E daí precisava disso para comunicar, fazer esse bridge entre o host e o client. O código ali, para mim, é uma desgraça, porque, né, ele é confuso pra caramba. Mas, como eu disse, quando eu fui ali, eu pensei, não, eu não vou ficar tentando resolver isso aqui para deixar o código bonito, porque não é o meu objetivo com esse negócio. Não, e eu não tô nem falando que o código é feio, confuso pra caramba. Eu achei... É porque eu acho todo o código JavaScript feio, se é pra ser honesto, né? E nada contra, tenho até amigos, aquela coisa, eu uso JavaScript... se bem que ultimamente quando eu faço coisa eu tendo a usar TypeScript para me afastar um pouquinho da sujeira. Mas o GitHub tem o Copilot, né? Então eu selecionei aquela linha de código e pedi para ele explicar. E aí agora até faz mais sentido, porque ele faz um map e aí dentro do map ele tem um try-catch e faz um JSON parse e aí no catch ele retorna null. Então você tem um array que você fez um map e você retornou ou um objeto ou null. E aí esse filter com o tipo boolean quer dizer remove qualquer entrada que não seja truthy, né? Então ele filtra. Agora, quando eu estou escrevendo código, eu gosto de deixar a intenção clara, né? O intent do código. Então eu teria colocado, coloca ali uma closure anônima diferente de null, sabe? Porque, né, tudo bem que daí no JavaScript tem o undefined também para complicar. Aí você é obrigado a fazer umas gambiarras assim. Mas enfim, isso é uma tangente. Agora, você mencionou, né, a motivação por trás do XCBox e tudo mais. O que eu gostaria de colocar só é para quem está usando Coding Agents dentro do Xcode, e aí eu acho que isso só se aplica no macOS 27. E também a Apple não explicou direito exatamente como funciona. Mas eles deram a entender no Platform State of the Union e num daqueles labs, group labs lá que teve, que existe um recurso novo, uma parada nova de kernel no macOS, que pelo que eu entendi é basicamente assim, o Xcode, que é um processo rodando como o seu usuário, ele consegue se inserir entre o agent e o kernel, e aí o Xcode
determina o que o agent pode fazer. E aí eles implementaram isso no Xcode 27 para não deixar o agent fazer o que não deve, basicamente. E se eu não me engano, pro agent ele só pode ler, por padrão, arquivos que estão referenciados no seu projeto. Então, mesmo que o arquivo esteja lá na pasta do seu repositório, se não tiver o arquivo ali na barrinha lateral do Xcode, o agent não consegue ler. Aí ele pode rodar um comando para ler, mas aí você por padrão, vai ter que autorizar. Enfim, então, eu tô curioso, eu imagino que em algum momento eles vão atualizar lá os papers de security e vão explicar melhor como é que funciona isso, mas aparentemente, para quem tá rodando, vamos colocar aqui o Xcode 27 no macOS 27, porque deve ser só no macOS 27, para quem tá fazendo isso, tem uma camada a mais já de segurança. Sim. Se tiver isso, fica bem bacana mesmo. Eu ainda, se tiver essa restrição de arquivos que estão só no Xcode, eu ainda tenho bastante use case para usar o Xbox, porque a gente tem bastante outros projetos que não fazem parte, né, do projeto do Xcode, que quando eu estou trabalhando com os agents, eu gosto de referenciar bastante, né? Então, por exemplo, aqui, o que eu posso fazer, e já fiz algumas vezes, foi baixar a nossa library de JavaScript, que, né, é outro repositório, deixar na mesma pasta ali do projeto, deixar o agente lá e fazendo coisas, né? Porque acessa isso aqui, eu acesso aquilo dali. Eu faço isso bastante também. Às vezes eu colo o path inteiro, absoluto ali, de outra parada, tem isso nessa pasta aqui, você pode olhar. Inclusive é uma coisa que eu estava até pensando, porque nessa versão ali, o jeito que funciona é que tem que estar, né, no folder que você roda o comando, é onde vai ser o teu sandbox ali. E tu não consegue ver nada além dele, né? Tu consegue ficar indo para trás, mas não vai ver nada que está no file system. O que eu queria fazer é dar outros folders de referência também, para não ter que, né, ficar sempre jogando na mesma folder e tudo mais. Então, talvez eu dê uma atualizada nisso aí para funcionar assim por um tempo, mas por enquanto está ok, está funcionando do jeito que eu quero. Mas eu acho que a ideia aqui é mais essa questão de... porque a gente fala bastante, né, questão de qualidade de código, de, né, ter o compromisso de botar o teu nome no que está liberando para clientes, para usuários e tudo mais. E eu acho isso bem importante, assim, né, revisar o que está fazendo, ter certeza, porque no final das contas o responsável pelo que o agente fez ainda é você, não interessa se foi feito por um agente ou seja lá o que for. Mas para esse tipo de ferramentazinha que tu pensa, quero fazer algo aqui para facilitar a minha vida, mudar um pouco esse mindset, porque é um pouquinho estranho, né? Como a gente estava conversando aqui, eu abri o código lá do que tu estava mencionando, vi aquele negócio e pensei, que treta. Mas a questão de o que você precisa que o código seja bom, seja bonito, seja legível ou não, o que não precisa. E, claro, né, com essa questão de LLM, é muito, muito bacana fazer, isso aqui vai resolver minha vida, então faz um script que faz isso aqui para mim, ou faz um appzinho de macOS que faz isso. Teve... Não, e também só para deixar bem claro, eu não acho que ninguém que coloca um código disponível de graça no GitHub para qualquer pessoa usar tem qualquer responsabilidade sobre aquele código. Sim. Tipo, a não ser que você esteja agindo maliciosamente de propósito, né? Aí é outra história. Tipo, botando um vírus lá de propósito né? Mas assim, se você fez de boa fé o código e botou ali, ou usou uma LLM para fazer, a responsabilidade não é sua. Tipo, tá ali, usa quem quer. Inclusive, 99,9% das licenças open source tem lá, né? Fornecido as is, sem garantias. Inclusive, você esqueceu de botar uma licença no repositório. Tô te lembrando aqui. Tá ali. É a licença... YOLO. Não, mas o que eu disse de botar o nome no negócio é mais em questão de trabalho, né? Tu está fazendo teu, né, por exemplo, aqui na empresa, quando a gente usa bastante LLM para fazer código e tudo mais, só que toda vez que eu faço um PL, eu vou ver o que está acontecendo. Eu não vou pedir para um colega meu fazer um code review de algo que eu não fiz code review, sabe? Eu acho até... Isso é, né, pessoal de cada um e tudo mais, mas para mim é meio que falta de consideração com a outra pessoa, né? Tu acha que aquela pessoa tem que gastar tempo revisando algo que você não revisou. Não, 100%. Meio falta de respeito. Eu ficaria ofendido se me mandassem assim... na verdade, eu já fiquei, né? Porque tudo bem que daí foi em projeto open source, mas já teve pull request aberto em projeto open source meu que
a pessoa vibe codou e não se deu nem o trabalho de fazer Tentar um mínimo rodar, de revisão. né? E aí esses eu rejeito outright e não tenho Sim. a menor pena. Sim. Pois é, então. Mas daí, esse tipo de coisa eu acho que é bem bacana, né? Importante e até vital muitas vezes, tipo, né? Fazer aquele checklist lá. Mas pra ferramenta, entre aspas aí, bobinha, tipo essa aqui, essa sensação de, eu vou só deixar a LLM fazer o que acha que é melhor e eu só vou aqui dando as instruções de coisas que faz sentido pra mim. Muito código que eu olhei foi questão de curiosidade e muitos anos atrás eu gostava de brincar com Bash, então eu tenho um mínimo de conhecimento ali de como as coisas funcionam, mas é aquele conhecimento que tu esquece 10 segundos depois, daí tu vê de novo, era assim. Porque Bash tem aquela sintaxe nojenta. Mas é muito bacana, né? A questão até de uma coisa que eu tenho feito também. Isso não para esse tipo de projeto, mas para algo mais importante que eu comecei a fazer foi, sei lá, digamos que eu fiz uma feature, né? Qualquer, eu usei bastante LLM. Eu gosto de pedir o agente para fazer um quiz para mim mesmo, perguntando sobre como aquilo funciona. Porque isso eu percebi que me ajuda a gravar mais o que foi feito ali. Porque, assim, eu peço para fazer uma feature, ele faz, eu reviso o código. Eu vejo ali, beleza, tá ok, eu entendi, legal. Mas é aquela coisa de estudar sem escrever, sabe? Que muita gente tem de, se eu só escutar, eu não escrevi, não fixa na cabeça. E eu senti um pouco isso em algumas situações, assim, que eu fiz a feature, eu né, testei e tudo mais, revisei, fiz o PR e tudo mais, depois eu queria lembrar exatamente como que um negócio funcionava, na parte mais dos detalhes mesmo da implementação, não da arquitetura. E me fugiu bastante a cabeça, assim, que é algo que dificilmente ia acontecer comigo se eu tivesse escrito código tão recentemente, né? Tinha sido naquela semana ainda, por exemplo. E fazer essa brincadeirinha de pedir pro agente fazer um quiz sobre o que foi feito para responder, de fato escrever ali o que está acontecendo, tem me ajudado a fixar as coisas. Mas enfim, o meu estudo para dizer que brincar de fazer ferramentinha para facilitar a vida com LLM é super divertido, eu gostei bastante. Teve as primeiras versões, estava tudo extremamente explodido, assim, não funcionava. Uma hora a gente ficou meio frustrado e foi usar Docker. Eu falei, não, eu quero que tu use Docker. Aí é fácil, né? Trapaceando. Foi muito bom o negócio. E assim, é isso. Eu acho que é legal. Eu conheço gente que já estava penando para lidar com workspaces e tal, porque todo mundo falando de workspace não, Worktree. E eu não gosto de mexer com Worktree e tal. E daí as pessoas só chegou, quer saber? Eu vou fazer um appzinho de macOS para me ajudar a fazer management desses Worktree. Fez lá, tá funcionando, tá bonitinho. E, sabe, nem olhou o código, eu acho, porque não precisa, sabe? Não é esse tipo de projeto, não é esse tipo de dedicação. Sim, essas paradinhas throwaway, né, que você tanto faz. O importante é estar funcionando, você não vai colocar no computador de ninguém. Se explodir, vai explodir o seu computador e é isso. Então, inclusive, paciência. Uma das coisas que eu não falei ainda, por exemplo, não falei no Mastodon, não falei no Twitter, não falei nada em relação ao Xbox ainda, só compartilhei com o pessoal do trabalho por enquanto. Mas uma das coisas que eu até gostaria que acontecesse, por exemplo, se eu divulgar isso aqui, é que alguém me fale, ei, na verdade, já tem uma coisa que resolve isso aí, sabe? Essas coisas de, essa ideia é bacana, legal e tal, só que tem esse aqui, olha só como é que funciona, mais legal, mais robusto, mais sei lá o quê. Na verdade, até tem, se você for ver, tem o sandbox do macOS, que você pode... Sim. rodar um comando dentro da sandbox, mas para você definir o profile da sandbox, exatamente o que precisa sem liberar geral, é muito difícil, é muito granular. Aí até você, eu acho que é mais rápido fazer o XCbox da vida que funciona. Na minha cabeça foi assim, eu quero usar Apple Containers. Sabe? Sim. Eu quero usar esse negócio. E tá ali. Tá legalzinho. Quem quiser usar, fica à vontade. Vou botar uma licença lá, qualquer uma licença mais iolo que tem. E é isso aí. Você pode botar como public domain, se quiser, ou tem uma lá também que é do whatever the freak you want, pra não falar outra coisa. Mas, enfim, eu uso a BSD2, que é a mais padrãozona, ou MIT também o pessoal gosta de usar. Uhum.
Agora eu tenho uma última dúvida que, olhando aqui o repositório, me chamou a atenção, que ali nos contributors tem você e Cloud. Como funciona isso? Eu nunca tinha visto o modelo creditado como contribuinte do projeto. Então, quando você faz um commit co-authored com o Cloud, ele se põe. Né? E é o que eu tenho feito, assim, eu falo, vai fazendo tua coisa aí, vai fazendo commit em cada... Então isso é um recurso do Git mesmo, de tipo, o Git tem um recurso que permite você marcar como dois autores. Sim. Eu não sabia disso. Mas faz todo sentido, né? Porque pair programming é relativamente comum. Sim, por exemplo, e também se você... Uma coisa, acho que o próprio GitHub faz isso. Se você tem um PR que outra pessoa adiciona no teu branch, aquele PR emerged, ele já faz aquele commit, mesmo se for squashed, ele atribui para 2 autores. Né? E isso aqui, o que está no GitHub agora é porque eu dei uma limpada, né? Porque... o repositório em si, eu geralmente faço um git init local mesmo, sem botar em nenhum servidor nem nada, só para ter, né, os checkpoints, as coisas que me interessam. Mas tava uma zona, assim, tava uma zona total. o Git history não fazia o menor sentido, porque eu também botava umas coisas lá meio nada a ver. Daí, quando eu pensei, quer saber, eu vou botar aqui num repositório público, porque eu queria compartilhar com um cara da empresa. Eu só fiz um export lá do Git, né, para tirar todo aquele negócio, deixar ele limpinho, botar só os documentos que precisava. Pedi para fazer um readme lá com instruções, um FAQ e tudo mais. Fiz um iconezinho lá completamente GPT, só para ter alguma coisa. E tá lá, né? Então... Esse negócio dos contributors com o Cloud é isso. Se você dá a instrução pra gente para fazer os commits no teu nome, no caso, vai botar você e o Cloud. Eu baixei o repositório aqui e daí eu tava vendo os logs de commit e aí aparece no final do commit, no texto do commit tem co-authored by, como se fosse um header de e-mail, assim. E daí tem lá, Cloud, Opus, tararara, então eu não sei se é assim que o Git interpreta como co-authored ou se é um campo específico, mas tá lá. E aí eu tava rindo aqui que tem um commit, esse é só seu, que é Useless Subtitle. Sim. Ele fez o readme lá, ele botou umas coisas meio nada a ver, deu, funciona pra Vision OS, coisa inútil. Nossa. Não, e aí também eu achei engraçado a mensagem de commit do README, porque daí tá Professional README with Logo. Que é tipo, você pede pra ele fazer um README professional e aí ele bota isso no commit, né? Não, é zoado, assim. Eu nem lembro se eu usei pedir pra fazer professional, acho que foi tipo... Deve estar já no System Prompt. Se alguém pedir para você fazer um commit, faça professional. Pode estar em algum memory, talvez, que em algum momento eu pedi para fazer algo mais... Né, porque eu devo ter escrito alguma coisa bem nada a ver e eu peço pra gente, muda aí o tom para ser algo mais profissional. Então deve ter ficado em alguma memory, em algum local aí, mas Não, é muito bom. Eu não sei, acho que eu te mandei um screenshot do Cloud quando eu pedi para começar a fazer o setup do repositório e tudo mais. Ele fez algo do tipo, eu achei o teu repositório, o teu usuário que se chama Boom e botou entre parênteses, Hi Boom. Eu pensei, tu tá gastando token pra isso, cara? Gastando água pra falar oi. Né? Eu achei engraçado, completamente desnecessário, mas deu pra... achei aqui. Aqui, o repositório existe, tá private, empty, vou adicionar o SSH, que funciona, hi boom, e adicionar remote e push into main. É bizarro. Eu não sei, mas eu senti uma certa passivo-agressividade nesse hi aí. Eu, Cláudio, a gente é brother. Muito bem, com isso acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito legal o projeto, eu achei primeiramente a ideia muito bacana e a forma como está implementado é relativamente simples, dá para entender, tirando o negócio do JavaScript lá que eu precisei de ajuda para entender, mas o resto tá bem compreensível. E galera que tá ouvindo aí, tiver interesse, dá uma conferida, a gente vai deixar o link aí nas notas do episódio. E fica a dica também, usem também os Coding Agents para
resolver aí pequenos perrengues de desenvolvimento que vocês podem, às vezes com uma ferramenta simples, melhorar o dia a dia de vocês. Sim, pois é. E é bem bacana, é bem legal porque tem aquela sensação de low stakes e high rewards, né? Tipo, você vai fazer algo que te deixa bem, porque melhora o teu fluxo de trabalho, mas se não der certo, paciência. Bife baixo, recompensa alta. Boa. Com isso, Boom, quem quiser falar com você, onde te encontra por aí? Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço.